Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa reunião de estudo nesta noite. Somos gratos ao Senhor por esta doce oportunidade que Ele nos dá. Abram suas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler o versículo 14 e depois o versículo 19. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Sobre eles, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 19. E os fundamentos da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira. Agora, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 17. Podemos ver aqui no 16 que diz assim: designou os 12, Simão, a quem pôs o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu. Somente até aqui. Oremos. Pai eterno, no nome do teu grande e poderoso Filho Jesus, é neste nome que nós oramos e debaixo deste nome que nós nos reunimos para te pedir, Senhor, que a tua misericórdia e a tua graça caia sobre este lugar. Senhor, nós confiamos em ti, dependemos de ti, estamos aqui por tua causa, estamos aqui como ovelhas que necessitam ser conduzidas a pastos verdejantes, às águas tranquilas, pela tua vara e pelo teu cajado. Então vem, Senhor, toma a tua vara, toma o teu cajado e conduza-nos através da tua palavra, para que sejamos alimentados, edificados, fortalecidos, encorajados. Nós te rogamos neste lugar, como tua igreja nesta noite, que tu venhas realizar a tua obra aqui, Senhor. Faz a tua obra em mim, faz a tua obra em cada vida que aqui está. Senhor, nós carecemos. Nesses dias nós estamos te rogando, Senhor, faz algo entre nós, faz algo em nós, faz algo, Senhor, que seja celestial. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados em Cristo, vamos continuar estudando sobre as pedras preciosas. Tivemos o primeiro estudo sobre a pedra de jaspe. Hoje nós vamos estudar a safira. Então é importante que todos vocês tenham a sequência dos textos e também que vocês conheçam o significado dessas pedras. Por quê essas pedras foram escolhidas? Imagine, irmãos, não é uma coincidência. Por exemplo, nós tivemos Pedro, vocês viram sobre a vida de Pedro. Hoje nós estamos estudando a vida de Tiago, a pedra de safira. Então, por que essa pedra foi escolhida? Com certeza, o mesmo Deus que fez Tiago, fez a mim e a você, foi também o Deus que fez a pedra de safira. Essas pedras, que são chamadas de pedras preciosas, elas têm a sua formação geológica. Elas possuem composições químicas. Elas possuem particularidades distintas, elementos distintos. Como nós vimos, a pedra de jaspe, ela é uma pedra formada pelos dois elementos mais comuns na natureza: o oxigênio e o silício. O primeiro elemento mais comum na natureza, o oxigênio. O segundo mais comum na natureza, silício. Então, quando você estuda pequenos detalhes, você vai olhando a vida de Pedro sendo descrita através dessa pedra. Mas o Espírito Santo não queria nos falar de Pedro na pedra de jaspe.
Como ele não quer apenas falar a nós de Tiago na pedra de safira, ele quer falar de Cristo, da obra de Cristo, e como Cristo está sendo conformado em nós. Estas pedras, elas não foram colocadas aqui unicamente, como está no versículo 14 do capítulo 21, para poder falar dos apóstolos de Cristo, mas que através da história dos apóstolos, nós podemos ver o trabalho de Cristo em nossa vida. O alvo dessas pedras, e o alvo de Deus por meio dessas pedras, é a mim e a você. Por isso, irmãos e irmãs, esse é um dos estudos mais impressionantes da Bíblia. Aqui do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse nos fala de quê? O livro de Apocalipse nos fala da consumação da obra de Deus, da consumação da obra do Filho de Deus. E quando você chega no capítulo 21, o que nos ensina o capítulo 21? Aqui nós temos a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a obra máxima do Filho de Deus, é a glória da obra do Filho de Deus. Então, se a Nova Jerusalém é a glória da obra do Filho de Deus, nós temos que olhar para essas pedras e entender que nessas pedras, Deus está falando daquilo que será o trabalho final, ou o resultado final, que Ele vai obter nas nossas vidas. Vou repetir isso, irmãos. A mensagem que o Espírito Santo nos passa através dessas pedras é que Deus obterá o resultado final. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar e talvez você encontre muitas áreas, muitas situações nas quais você ainda falha, áreas nas quais você ainda não consegue vencer. Você pode olhar e ficar desanimado, desanimada, mas o Senhor quer que você olhe para a palavra. O Senhor quer que você confie no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, através da cruz e da palavra, está conformando o Cristo em nossa vida. Um exemplo muito interessante é que essas pedras preciosas, como eu disse para vocês, tem as pedras igníneas, as sedimentares, as pedras magmáticas, aquelas que vêm das profundezas dos vulcões, aquelas que são trazidas pelos rios, as sedimentares. Então, irmãos, essas pedras, elas não possuem os mesmos elementos. Como, por exemplo, aqui a pedra de safira, você vai ver um detalhe muito interessante. Essa é uma pedra que ela possui os átomos de alumínio. Isto a define como uma pedra totalmente diferente ou distinta da pedra de jaspe que nós estudamos. Ela é totalmente diferente do diamante. O elemento comum do diamante é o carbono. O elemento comum do jaspe é o oxigênio e o silício. Agora essa pedra, o elemento comum é o alumínio. Mas por que existem essas composições diferentes? Porque nós também somos pessoas diferentes. Nós temos estruturas emocionais diferentes. Nós somos pessoas com histórias diferentes. A maneira como Deus trabalha na tua vida é diferente da maneira como Ele trabalha na minha. A maneira que Ele trabalha na vida do irmão aqui é a maneira como Ele trabalha na vida do outro ali. A maneira como Ele vai trabalhar na vida da irmã lá é totalmente diferente da maneira como Ele está trabalhando na vida da outra. Deus não segue regras, Deus não segue padrão, porque o padrão de Deus é Deus mesmo, o padrão, a regra de Deus é Ele, Deus é a sua própria lei. Então Ele sabe como trabalhar em cada um de nós, porque nós temos estruturas emocionais diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Então Deus, Ele criou essas pedras com elementos, com uma composição química diferente. Elas passaram pelo mesmo processo da pressão. Passaram pelo mesmo processo de alta temperatura nas profundezas da terra. Mas com elementos diferentes. Na verdade, irmãos, a cruz, ela é para mim e a cruz é para você. Porém, à medida que a cruz vai trabalhar, à medida que a palavra vai penetrar, talvez em mim ela vai precisar entrar de maneira mais profunda. Talvez nem tanto em você. O certo é que ela tem que entrar. A palavra não pode ficar na superfície, ela tem que aprofundar. E a nossa oração é: Senhor, aprofunda o trabalho da tua cruz e da tua palavra em mim. Então, esse é um detalhe que eu preciso passar para vocês. Um outro ponto
que nós nunca podemos esquecer acerca dessas pedras preciosas. Como esse que eu estou falando para vocês. Essas pedras que são formadas nas profundezas da terra, elas têm o objetivo de nos falar sobre o trabalho subjetivo da cruz de Cristo no nosso caráter. E nesse trabalho, o objetivo da cruz é formar Cristo, é dispensar Cristo. Mas vamos estudar um pouco aqui sobre esta pedra, a safira. É uma pedra muito interessante. Ela possui 4 propriedades. E vamos passar talvez umas 2 reuniões falando sobre isto. Sobre as 4 propriedades dessa pedra. Porque se o Senhor escolheu essa pedra de safira como fundamento da Nova Jerusalém, com absoluta certeza, a composição química, os elementos que a compõem, os seus detalhes, a sua forma de ser talhada, tudo isso tem a ver conosco. Porque senão ela não estaria lá. Então vamos ver isso. Primeiro, eu quero mostrar para vocês estas 4 propriedades da safira. A primeira propriedade é a simetria. Observe isso. A primeira propriedade é a simetria. A segunda propriedade é a estabilidade. A terceira é o dicroísmo. Vocês vão entender depois. Parecem palavras que não são muito familiares a nós no sentido teológico do estudo da palavra. Mas depois vocês vão ver que tem tudo a ver. Talvez essa expressão dicroísmo não é uma expressão muito comum para todos nós. Mas depois vocês vão ver que nada aqui está por acaso. E da mesma forma que esses minerais, essas pedras, foram ali colocadas por Deus, com todas as suas disposições, composições distintas, tudo isso Deus fez de maneira detalhada para falar a nós através da sua palavra. E por último, a quarta é o asterismo. Então, nós temos aqui esses 4 elementos, que eu acho que é muito importante, os chamados aqui as 4 propriedades da safira. Vamos estudar esse primeiro, a simetria. O que é a simetria? Simetria é harmonia resultante de certas combinações. Quando você olha para esta pedra, e se você talvez a ver de maneira superficial, você não vai se prender nesses detalhes. Mas para uma pessoa que estuda, para uma pessoa que trabalha, para um gemólogo que toma uma pedra dessa, ele olha, ele consegue perceber essas características, essas minúcias. Então, uma dessas minúcias é esta simetria, essas proporções regulares. Porque quando se pega esta pedra, ela está ali, embrenhada numa rocha. Mas à medida que ela vai sendo talhada, à medida que ela vai sendo cortada, talhada, à medida que ela vai passando por cada um dos processos, até ela se tornar uma pedra valiosíssima, porque o que a torna valiosa é a maneira como ela é talhada, trabalhada. Tudo isto, irmãos, compõe de um habilidoso trabalho, um trabalho muito minucioso, delicado. Escute isso. Esta pedra, ela não vem pronta, ela vem bruta. Assim como nós éramos pedras brutas. Pior, nós não éramos nem pedras brutas, nós éramos pó da terra. Nós éramos do elemento mais comum, silício, pó da terra. Era disto, irmãos, ou disto é que nós fomos formados. Os elementos químicos da célula do nosso corpo são os mesmos elementos químicos do pó da terra. Sabe por quê? Porque viemos do pó da terra. Somos descendência naturais de Adão. Éramos pedras brutas. Mas o Espírito Santo, pela cruz e pela palavra, ele está talhando, ele está trabalhando de maneira habilidosa. Uma habilidade que só ele tem. Uma capacidade que só ele tem. De pegar uma pessoa como eu e você e transformar numa pedra viva para a edificação da Nova Jerusalém.
Aquele que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedras vivas. É o que Deus está fazendo de mim e de você. Pedras vivas. Pedras para brilhar. Pedras para ter valor na eternidade. Então, o que Deus está fazendo? Ele está fazendo uma obra minuciosa. Meu irmão, pode ser que você não está vendo, mas você tem que confiar naquelas mãos furadas que estão trabalhando em você. Talvez você não está gostando, talvez você está sentindo tão limitado, tão limitada. Talvez você não ame muito a tua vida. Talvez você se olhe no espelho e se sinta a pior pessoa. Renda-se ao Senhor. Lembra quando o Senhor diz assim sobre Saulo, ou para Saulo, dura coisa será para ti recalcitrares contra os agulhões. Quanto mais o boi bravo ele recalcitra, mais o agulhão vai penetrando nele. Então é melhor você se render, porque enquanto você não se render, mais dor você vai sentir. Assim é o trabalho para talhar uma pedra. Primeiro, uma pedra bruta. Não tem o mesmo valor quando ela é talhada. Porque o grande valor de uma pedra não está na sua propriedade em si. Não está. Mas está no trabalho que é feito nela. É o trabalho que a torna valiosíssima. Ela é uma pedra preciosa bruta. Não tem o mesmo valor quando ela é trabalhada. Às vezes, uma pedra no tamanho maior, depois dela talhada, ela fica bem pequena. E é isso que o trabalho da cruz faz. A gente é muito grande, muito inchado, muito cheio do eu. Aí o Senhor vai cortando, trabalhando, pulindo. Aí quando você termina, você está bem pequenininho. Por isso que primeiro Paulo era chamado de Saulo. Depois ele foi chamado de Paulo. Você sabe o que significa Paulo? Pequeno. Pequeno. Ele diz a mim o menor de todos os santos. Quanto mais ele andou, mais ele foi se diminuindo. Quando ele escreveu os irmãos em Corinto, ele se sentiu o menor entre os apóstolos. Quando ele escreveu os irmãos em Éfeso, ele se sentiu o menor entre os santos. Mas quando ele estava perto de morrer, onde a sua vida cristã era tão profunda, ele se sentiu como o pior dos pecadores, bem pequenininho. Esse é o trabalho da cruz, irmãos. É nos diminuir, nos colocar na medida certa. Amém? Isso é muito importante. Então, essa é a designação da simetria. A beleza resultante de proporções equilibradas. Olha que lindo isso, irmãos. O que é simetria? Olhe bem essa palavra. Beleza resultante de proporções equilibradas. Isso tem alguma coisa a ver com a vida cristã. A primeira característica dessa pedra, simetria. O que é isto? Quando você olha para uma pedra de safira, você vai ver que ela tem uma simetria. Ela tem aqueles... Primeiro que essa pedra, quando ela é talhada de forma arredondada. A gente vai ter oportunidade de ver essa pedra ainda, aqui no nosso estudo. Então vocês vão ver que, geralmente, essa pedra é talhada de maneira arredondada. Um outro detalhe é que quando você olha para dentro dela, você vai ver aqueles ângulos, aqueles cristais dentro dela, você vai vendo que existe ali proporções equilibradas. É uma beleza com proporções equilibradas. O que a Bíblia quer nos dizer sobre isso, irmãos? O que significa que todos os seus ângulos são iguais. E quando você pode ver isso? Sabe quando é que você pode ver isso? Quando ela for talhada. Porque se você olhar ela de maneira bruta, você não vai ver. Mas depois que ela é talhada, ela é cortada, talhada, polida, aí você olha para aquela pedra brilhando, você coloca ela no rumo da luz, aí você vai olhar e vai ver dentro dela os ângulos, com proporções, com dimensões exatas. Quem foi que esculpiu ela por dentro? Ninguém. Deus. Porque o que aquele ourive consegue fazer é trabalhar ela por fora. Aquele talhador trabalha ela por fora. Quando ele pula, ele vai pulindo ela por fora, para poder mostrar a beleza que está dentro. Porque a beleza da pedra está dentro dela. Irmãos, por fora, olha, a gente olha uns para os outros, a gente pode ver algo de maneira muito natural. E quando você olha para você, às vezes você diz, que beleza que tem em mim. A nossa beleza está no interior, irmãos. A nossa beleza é aquilo que do próprio Cristo está sendo infundido para dentro de nós.
Então vamos observar detalhes aqui. Vamos ver algo acerca da harmonia e da beleza da nossa vida cristã. Eu quero mostrar para vocês um texto aqui em Efésios, capítulo 1, o versículo 4. Vamos ler esse versículo 4 de Efésios, capítulo 1. Ver esse ponto tão importante. Essas medidas exatas, essa simetria da vida cristã. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis, diante dele em amor. Eu quero que você observe esse texto, especialmente essa última parte. Se você olhar essa última parte, você vai ver que existem 3 movimentos aqui. Um movimento para dentro, um movimento para fora e um movimento para o alto. Observe bem. Movimento para dentro, santos. Movimento para fora, irrepreensíveis. Movimento para o alto, perante ele. Então nós temos 3 movimentos da vida cristã. Esses 3 movimentos, eles vão nos falar um pouco sobre essa simetria da vida cristã. Porque a vida cristã não pode fluir de maneira desproporcional. Irmãos, esse é o nosso grande problema. É porque nós podemos desenvolver a vida cristã de maneira desproporcional. É uma tendência de todos nós. Precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, precisamos muito da vara e do cajado de Deus para nos conduzir, porque se nós mesmos, com todo o conhecimento, com todo o tempo de vida cristã, começarmos a andar pelos nossos próprios pés, nós vamos desabar, nós vamos naufragar. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Lembra que Paulo disse, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Então não confie em você mesmo, confie no Senhor. Então vamos observar esses 3 movimentos. Aqui nós temos que observar com muito zelo, muito temor, muito cuidado. Porque o primeiro movimento, para dentro, santo. O segundo é para fora, repreensível. E o terceiro é para o alto, perante ele. Irmãos, o que é santidade? O que é esse movimento para dentro que podemos chamar aqui de santidade? Porque a Bíblia diz assim, para sermos santos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Santidade é a natureza de Deus. Santidade é a natureza de Deus. Biblicamente falando, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, está assim. Observe as sentenças que existem nesse versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 1. E vós sois dele em Cristo. Essa é a primeira sentença. É a sentença sublime. Nós somos dele. Esta é uma proposição elementar. Nós somos dele. Nós fomos comprados por bom preço. Você não pertence a você. Você não pertence a este mundo. Você pertence a ele. Você é propriedade dele. Ele colocou o selo dele em você. Lembra o versículo 14 aqui de Efésios 1? Diz que nós fomos selados. Selados. Fostes selado. Está aqui no versículo 14 de Efésios 1. Essa palavra selados aqui, ou selo do Espírito, ela tem 3 designações na língua, no texto original. Primeiro fala de uma marca. Quando alguém compra um boi, então essa pessoa vai lá e coloca a marca dela naquele boi. Quem olhar para aquele boi está vendo a marca daquela pessoa, a quem ele pertence. Então essa é uma marca. Uma marca que dá um sinal de propriedade. Quando alguém compra, ou naquela época, como também hoje, comprava um bem, uma casa, uma área, uma fazenda, tinha que colocar o selo, como sinal de propriedade. Da mesma forma como hoje, naquela época, quando o rei queria que uma mensagem sua chegasse a um determinado lugar, ele selava com o seu anel. Isto significava que aquela carta iria chegar ao seu destino. Então, irmãos, aqui nós vemos
que nós somos selados por segurança, nós somos selados como propriedade. Observe bem aqui, irmãos, como propriedade. E nós somos selados como vínculo de autoridade, algo que pertence. Se você sela um boi, aquilo diz que é propriedade sua. Se você vê uma carta selada, você tem certeza que ela vai chegar. Isso é segurança. Quando você adquire um bem e você coloca o selo no cartório, isso é sinal de autoridade. Isso pertence a você. Irmãos, o que nós precisamos mais para nos alegrar nessa tão grande salvação? Nós pertencemos a Ele. Nós temos aqui um selo de segurança, de autoridade sobre nós, de propriedade. A nossa salvação é eterna. A nossa salvação não é um brinquedo. A nossa salvação é uma dádiva eterna. Mas essa dádiva eterna, ela tem que ter uma realidade do novo nascimento. Nós estamos vivendo um tempo onde novo nascimento é algo banal. Algo banal. As pessoas se convertem sem ter um sintoma de realidade espiritual. O novo nascimento, nos dias atuais, não tem nenhuma característica daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, de entrar no reino, de ver o reino. As pessoas nascem de novo, entre aspas, mas nem conseguem ver o reino, nem conseguem entrar na realidade do reino. Elas vivem a mesma vida de outrora. A única diferença é que agora elas têm um amuleto chamado religião. E muitas pessoas não mudam de vida. Salvação sem mudança de vida não é salvação, irmãos. Você pode chamar isso de qualquer coisa, mas isso não é salvação. Salvação requer mudança de vida. E aqui, irmãos, encontramos o primeiro item. Sabe o quê? Santidade. Quando alguém é salvo, a luta maior dele é para ser santo. A nossa maior batalha, irmãos, é para lutar contra a nossa carne. A nossa oração é: Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa carne. Ajuda a vencer esse velho homem do pecado que está na minha vida. Ajuda-me a vencer aquilo que me separa de Ti. A nossa guerra até o fim vai ser essa, irmãos. Porque vai chegar um momento que no abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível, esse corpo com todas as suas vulnerabilidades, esse corpo suscetível ao pecado, esse corpo que nos fez sofrer tanto aqui nessa terra, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. E em nós será tragada a morte pela vitória. Esse será o momento máximo na nossa vida, irmãos. Quando ainda pudermos experimentar essa transformação, aí nós vamos adquirir aquele mesmo corpo de glória, não na mesma proporção de glória do corpo do nosso Salvador, mas nós teremos um corpo de glória, um corpo santo, sem defeito, imaculado. Esse será o nosso corpo, a nossa vestimenta eterna. Mas agora, irmãos, é a luta pela santidade. Mas o que é a santidade? É o que está em 1 Coríntios 1,30. E vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Você vai ver aí, santidade. O Senhor Jesus se tornou a nossa santidade. A sua vida agora é a nossa vida. Irmãos, vejam isso. A vida de Cristo é a vida que eu e você temos. Essa vida foi dada, essa vida foi transmitida, essa vida foi infundida. Isso não pode ser apenas uma concepção psicológica. Essa tem que ser uma concepção real. Irmãos, porque ainda existe em você uma força interior que te atrai para Deus. Com todas as suas fraquezas, com todas as nossas dificuldades e fraquezas que temos. Porque ainda existe algo dentro de mim e de você que nos dá uma inspiração celestial, nos dá um desejo de andar com Deus, nos dá um desejo de desprezar este mundo, nos faz abominar a nossa carne. Por que ainda não amamos, irmão, ou não conseguimos amar o pecado como a nossa carne gostaria? Sabe por quê? A vida de Cristo está aí dentro, irmãos. A vida de Cristo está dentro de nós. Ou você vem me dizer que dentro de você não existe uma compulsão para pecar? Existe, irmãos. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra de vida e morte. Está aí dentro de mim e de você. Paulo escreveu sobre isso na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5.
Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. Existe uma luta da carne contra o Espírito. A Bíblia diz assim, em Romanos 8, os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Então, irmãos, não tem uma luta? Tem. Ela está presente. Mas por que essa carne não se corrompe logo de uma vez? Porque você nasceu de novo. E o Espírito de Deus, ele é chamado do Espírito da habitação. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo nos prometeu o Consolador. Ele disse que o Consolador viria para nos habitar. Isso é rico, irmãos. Você sabe o que significa isso? Significa que o Deus triuno, ele se dispensou de uma maneira muito mais profunda do que você pode imaginar. Se você olha para a cruz, você vê a obra do perdão dos pecados, você vê a morte de Cristo. Alguém aqui tem palavras para poder agradecer a Deus pela cruz, pela obra redentora na cruz. Eu creio, irmãos, que nós não temos como expressar toda a nossa gratidão por tudo que foi realizado por nós lá na cruz. Seremos eternamente gratos a Deus pela cruz, pela nossa salvação na cruz. Mas existe uma obra que Deus fez, que é tão grandiosa, que é tão valorosa, como a obra da redenção na cruz. Sabe qual? A obra do Espírito Santo. Ele não veio realizar uma obra inferior à obra da redenção. Ele veio realizar em nós uma obra tão grandiosa como foi a obra da redenção. Em nada a obra do Espírito Santo é inferior à obra de Cristo. E ele é chamado Espírito da habitação. Ele veio nos habitar. E quando ele veio, irmãos, ele veio nos habitar trazendo toda a realidade, substantificando, tornando real tudo aquilo que Cristo realizou e tudo aquilo que Cristo é para dentro de nós. Esta obra é muito grande, irmãos. Talvez você não consiga expressar tudo que o Espírito Santo é dentro de você. Porque nós somos finitos, nós somos pequenos e ainda estamos no corpo dessa carne. Porque ainda somos muito pequenos. Porque ainda, e por muitas vezes, duvidamos. Porque muitas vezes falhamos. Porque dia após dia erramos. Mas o fogo do inferno não nos consome, Satanás não nos traga. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pega firme comigo e com você. Ele não desiste de mim e de você. Ele vai estar conosco até aquele dia, como foi Eliezer com Rebeca. Eliezer tomou Rebeca e levou até Isaac. Até aquele dia que nós nos encontrarmos com Cristo, Ele estará conosco. Sua obra não vai terminar, irmãos, Ele não vai descansar. Este é o Paracleto, ou Espírito Santo. Esse que é o nosso ajudador, o nosso amigo fiel, o consolador, o fortalecedor, o nosso advogado, é Ele, o nosso ajudador. É este o Paracleto. E de todas as suas grandiosas obras, há uma dela, porque Ele é o Espírito Santo, ou o Espírito da santificação. Ele vem nos santificar. Ele começa de dentro para fora. Irmãos, veja isto. E como que Ele vai fazendo esta obra de santificação? Porque santidade é Cristo. Santidade não é você deixar de ver isso, ver aquilo, deixar de fazer isso, fazer aquilo. Santidade é muito mais do que tudo isso. Santidade é uma pessoa. 1 Coríntios 1,30. E vós sois dele em Cristo. Qual se tornou da parte de Deus? Santidade. Porque nós somos dele. De Deus, Cristo se tornou para nós santidade. Porque sem santidade nós não podemos ter contato com Deus. Entende, irmão? Sem santidade nós não entramos no lugar santíssimo. No lugar santíssimo nós não entramos sem santidade. Aí você pensa, mas como se eu sou carnal? Mas não é com a sua santidade, porque a sua santidade não é você, a sua santidade é Cristo. Entende? A sua santidade é Cristo, a sua santidade não é o que você deixa de fazer, o que você deixa de ver. A sua santidade é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que se derramou para te redimir.
e foi derramada para dentro de você. E o Espírito Santo está realizando essa obra dia a dia, na minha e na tua vida. Então, esse é um movimento para dentro. Mas, de igual modo, também tem um movimento para fora, que é consagração. Consagração é um movimento para fora. A consagração é resultante da santidade. Embora as duas palavras se pareçam, embora essas duas palavras caminhem de maneira paralela, elas têm seu aspecto distinto. Uma tem a ver com o interior e a outra tem a ver com o exterior. Porque quando você lê assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vê que esses textos falam de quê? De consagração. Consagração. É na consagração que reside o poder espiritual. Você se lembra de Sansão? Sansão, ele era consagrado. A consagração fala de separação. Alguém que foi separado para um fim específico. Sansão foi separado desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, ele foi separado desde o interior da sua vida. Porque ele representa também a nossa santificação. Porque a santificação é interior, consagração é o exterior. Uma é objetiva, a outra é subjetiva. Elas andam de maneira paralela. Então aqui você vê que Sansão, ele tinha uma força, ele tinha um poder muito grande. Onde estava o poder dele? Ele tinha um voto do nazireu. Mas esse voto era o aspecto exterior de uma realidade interior. Se lembram disso? Números capítulo 6 vai falar disso. Era um aspecto exterior, ou uma realidade exterior de um aspecto interior. E aonde estava o poder, a autoridade dele? Ele também não podia beber vinho. Mas esta era uma manifestação exterior de uma realidade interior. Por quê, irmãos? Os sacerdotes, quando entravam no lugar, o sumo sacerdote e também os sacerdotes, quando eles entravam no lugar santo, e os sumos sacerdotes, quando entravam no lugar santíssimo, não podiam beber vinho. Porque o vinho, na tipologia, tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto positivo, ele nos fala do sangue de Cristo. O aspecto negativo nos fala do gozo deste mundo. Então isso tem a ver com a consagração. Porque na consagração, irmãos, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que é o prazer do nosso coração, que está arraigado nesse mundo. Porque quando este mundo se torna objeto da nossa alegria, objeto da nossa satisfação, nós já perdemos a nossa consagração. E, consequentemente, o nosso serviço está comprometido. Irmãos, não estou dizendo que é errado você ter coisas. Errado é quando as coisas possuem teu coração, se torna um Deus. Coisas têm a ver com responsabilidade e não com privilégio. Então, aqui nós temos o gozo deste mundo representado por este vinho. Mas o Sansão também, ele tinha um outro aspecto na sua vida. Ele não deveria se chegar a nenhum morto, nenhum animal morto, nenhuma pessoa morta. Não devia tocar. Isso não é o que está em Romanos 8:6, que a força do pecado está na carne, a força da morte está ali no pecado. O pecado, ele produz a força da própria morte. E tudo que o pecado toca, a morte retém e segura. O pendor da carne está para a morte. A força da carne está na morte. Mas graças a Deus nós temos recebido vida. E essa vida dentro de nós é que vai nos constrangendo à consagração. Irmãos, santidade e consagração são dois assuntos que nos tempos modernos não se falam mais. Hoje você não vê mais as pessoas consagrando o seu tempo, a sua vida para o Senhor. É como se cada um vivesse do jeito que quer, do jeito que acha que é certo. Essa forma pragmática de se estabelecer um padrão de vida tem destruído a fé das pessoas, tem destruído a consagração. Inevitavelmente, significa que a santidade não é uma realidade interior.
Irmãos, escute isto. Esse movimento exterior, chamado consagração, é nesse movimento que consiste o poder espiritual. E se em algum momento você fracassar, em algum momento você recuar, se em algum momento você vacilar, porque foi aí que você falhou, então está na hora de cada um de nós refletir diante do Senhor sobre santidade e consagração, sobre nossa vida em Cristo e a vida de Cristo em nós. Porque esses movimentos, eles devem ter uma medida igual. O movimento para dentro e o movimento para fora. A santidade e a consagração. Porque existe um terceiro movimento, que é o movimento para o alto. É o desfrute da presença de Deus. Os cristãos estão perdendo isso, irmãos. Infelizmente, os cristãos estão perdendo isso. A comunhão com Deus está banalizada, porque a santidade está banalizada, a consagração está banalizada. As proporções simétricas que definem a nossa espiritualidade, tudo isso tem se banalizado. Cada dia você vai vendo algumas coisas estranhas no meio do povo de Deus, algumas atitudes estranhas, alguns comportamentos estranhos, e esses comportamentos se tornam hábitos estranhos. Nós precisamos voltar para a palavra. Irmãos, tire os olhos das pessoas, tira os olhos do que tem acontecido de maneira geral no mundo. Olhe para a palavra de Deus, olhe o que Deus está chamando você para viver e para fazer. Satanás está trabalhando hoje de maneira terrível no meio do povo de Deus, para poder desmerecer a autoridade e a inspiração da palavra de Deus. Essa semana, um pastor muito conhecido aí de renome, muito famoso, ele vai num programa desses promíscuos, pornográficos, imundos, porque hoje virou moda, pastor ser entrevistado por esses showmans, que tem esses homens promíscuos que tem aí. Aí eles vão lá, só ouvem besteira e só falam besteira. Aí foi essa semana, não sei que dia que foi. Está aí bombando na internet. Então você vê a maneira como ele trata a palavra. Aí ele vai falar da caducidade da palavra. Que parte da palavra caducou. Por que ele não vai falar do diabo? Por que ele não vai falar do mundo? Mas não, aí tem que falar da palavra de Deus. Aí chama todos os cristãos de burro. Eu, você, todos. E o apresentador ainda diz, então você está chamando os evangelhos de burro. Ele disse, é burro. Sabe, irmãos? É assim que funciona. Não é, irmãos. Nós temos que nos indignar pela verdade, pelo evangelho. Tira os olhos disso, irmãos. Olhe para a palavra. Ela não caducou. Não caducou. A Bíblia diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Ah, mas a lei caducou. Qual é o primeiro mandamento da lei, irmãos? Alguém aqui se lembra? Todos se lembram. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu pergunto, esse mandamento caducou? Mas para eles, com certeza caducou. Por isso que eles falam tão mal da palavra e falam mal dos irmãos. Nós não temos que, irmãos, eu sei que muita coisa no cristianismo está errado. Eu creio que vocês, muitos de nós aqui temos muitas coisas que a gente não concorda. Mas, irmãos, nós temos que pensar que nós não somos as únicas pessoas certas. É a palavra que está certa. Nós não somos pessoas às quais outros nos seguem. Nós somos pessoas que seguimos a palavra e lutamos para isso, nos esforçamos para isso. Porque o dia, irmãos, que tudo ficar banal, no dia que a fé fica banal, no dia que a santidade fica banal, a consagração fica banal, a oração fica banal, a mesa do Senhor fica banal, a comunhão fica banal, a igreja desapareceu, irmãos. Vamos ter prédios, vamos ter gente pregando aqui em cima, vamos ter louvor, mas não vamos ter o Espírito Santo. Vamos ter um tabernáculo sem arca. Então nós temos que voltar, reivindicar diante do Senhor, que Ele restaure, pedir a Ele, clamar a Ele, que Ele restaure vida de santidade, vida de consagração entre nós, para que nós possamos andar com Ele, irmãos. Entende? Entende, irmãos? Andar com Ele, perante Ele, ter acesso a Ele. O escritor aos Hebreus diz assim no capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Você sabe que esse versículo 19,
inicia uma sessão nesse capítulo 10 de Hebreus, que termina no versículo 25. Essa sessão termina no versículo 25. O que quer dizer que tudo que está dentro desses versículos, de 19 a 25 do capítulo 10 de Hebreus, constitui uma sessão. E como está lá no versículo 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tanto mais vedes que aquele dia, o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, porque são dois dias distintos. Nós não esperamos o dia do Senhor, embora ele vai acontecer. Nós esperamos o dia de Cristo. O dia de Cristo é para a igreja, o dia do Senhor é um dia de dessas trevas, é o dia do julgamento das nações. Este é o dia do Senhor. Olhe o livro de Isaías, olhe o livro de Joel, olhe o livro de Malaquias, olhe o capítulo 21 do livro de Lucas, olhe o versículo 17 de Apocalipse, capítulo 6. Este é o grande dia, o dia da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro não é contra nós, nós aguardamos o dia de Cristo, um dia festivo, um dia de júbilo, um dia de glória para nós. Então, irmãos, este é o ponto importante. Mas aqui, ele diz assim, não deixemos de congregar. Essa palavra congregar, o Espírito Santo, na sua habilidade, delicadeza, ele soprou essa palavra com muito cuidado no Novo Testamento. Essa é uma daquelas palavras que ele soprou com muito zelo, com muita distinção. Ela só ocorre duas vezes. Aqui em Hebreus capítulo 10, 25, e em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Quando Paulo vai falar sobre o dia do Senhor. Ele vai falar do dia do Senhor e da nossa reunião com Ele. É o mesmo vocábulo que está lá para congregar, no original, em Hebreus 10, 25. Epsunagogue. Então, o que é esse congregar? É a nossa reunião com o Senhor. É a nossa vida com Ele. É a nossa vida num plano mais alto. É a nossa vida nos mais altos céus. Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está nos céus. Aqui, irmãos, vem aqui comigo em Colossenses, capítulo 3. Desde o versículo 1 está assim. Se, pois, fostes ressuscitado com Cristo, Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Está vendo aqui? Esses dois textos definem para nós aquela frase, perante Ele. Mas aqui tem duas palavras que eu quero que vocês sublinhem. Buscai. Esse primeiro verbo. E o segundo, pensai. É interessante que esses dois verbos aqui no original, eles estão no ato contínuo. É uma ação contínua, é um buscar contínuo, é um pensar contínuo. A palavra buscar fala de esforçar para obter algo. A palavra buscar e a palavra pensar é concentrar a sua mente em um único foco. Essas duas ideias, irmãos, mostram algo para nós. Nossa vida, ela tem que ter um aspecto celestial. E tem. Irmãos, irmãs, a vida de cada um de nós aqui tem um aspecto celestial. Você tem que entender isto. Você não é um ser qualquer, não. Você era um ser qualquer antes de receber Cristo, antes do Espírito te habitar. No dia que o Espírito Santo te habitou, você se tornou uma pessoa celestial aqui na terra. Por quê? Porque aquela vida celestial veio te habitar. Ou você nega isto? Você nega? Então você está negando a redenção. Porque a vida celestial, a vida incriada, a vida eterna de Deus, ela habita você. E qual é a reação dessa vida? É esse terceiro movimento. Tem esses três: santidade, consagração e perante Ele. E nossa vida diante de Deus, andar com Deus. Andar com Deus. Este é o terceiro movimento. E o que significa aqui, irmãos, olha o que ele diz. Versículo 3, porque morreste, e vossa vida está o quê? Olhe bem, escondida com Cristo. Aqui, irmãos, na minha versão Reina Valera, está faltando uma palavra, juntamente. Está vendo aqui? Juntamente, está escondida juntamente. Essa palavra aqui é uma preposição
no original, que significa, irmãos, unido. A nossa vida está unida à vida de Cristo. Deixa eu tentar exprimir isso para você. Nós passamos lutas, passamos ou não passamos? Passamos. Você passa luta, eu passo lutas. Passamos muitas lutas. Quantas vezes você já quis desistir até da própria vida? Quantas vezes você quis jogar tudo pelos ares? Quantas vezes você quis desistir até mesmo do seu casamento, da sua família? Quantas vezes você gostaria de dar um fim em você mesmo? Mas você não fez. E também não vai fazer. Sabe por quê? Porque a sua vida está unida à vida de Cristo. Cristo é a tua vida. Você pode passar dias ruins, você pode passar momentos ruins, você pode passar lutas, você pode passar lutas muito maiores do que você, mas uma coisa é certa, Ele está unido ao teu espírito. A vida de Cristo está unida à tua vida, e a tua vida está escondida na vida de Cristo. Não tire esse texto dos seus olhos, não tire. Então pense, busque as coisas do alto. Quando você sentir que os seus pensamentos não estão mais nele, quando você sentir que a sua busca não está mais nos céus, comece a sondar o teu espírito e diga: Senhor, reacenda dentro de mim esse desejo por ti, pelas tuas coisas, pela tua volta, pela tua vida. Porque quando, irmãos, você olha essa frase, perante ele, sabe quem eu consigo ter na minha mente agora? Enoque. Você se lembra, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, em Mateus 24, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, e graças a Deus, que nós não sabemos. Imagine, irmã, seu aniversário, e seu esposo não fala nada, mas você sabe que nesse dia, inesperadamente, ele te traz um presente. Como é que fica seu coração? Quando amanhece o dia, no café, você pensa, vai ser no café, e não é no café. E fica aquela expectativa. Esse deve ser o nosso coração cheio de expectativa, porque o nosso noivo voltará. E será uma grande emoção para mim e para você, a maior de todas. E diz que o dia e a hora, não. Mas olha o versículo seguinte, e diz como foram os dias de Noé. Eu posso estar dando uma volta aqui, sendo até prolixo, mas, por favor, perceba isso aqui, como foram os dias de Noé. Então, quando você estuda os dias de Noé, a primeira coisa que você vai ver nos dias de Noé é que toda a terra havia se corrompido e havia maldade nos homens. Capítulo 6 de Gênesis. E todo o pensamento do homem era continuadamente mal, perverso, corrupto e violento. É o sentido dessa palavra mal aí em Gênesis capítulo 6. Essa primeira característica. Característica dos nossos dias, irmãos. Violência, maldade, perversidade, imoralidade. Mas não só isso. Você vai ver que nos dias de Noé havia também a geração de Caim, uma geração que não tem os seus dias de vida contabilizados, uma geração que deu as costas para Deus, uma geração que começou a viver uma vida completamente sistematizada de acordo com os padrões do mundo. Olha aquela mulher Ada, ela gerou 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Lá no capítulo 4, versículo 17 do livro de Gênesis. Quando você estuda Jubal, Jabal e Tubal-Caim, você vai ver que eles foram aqueles que produziram ferramentas cortantes para a guerra. Eles foram aqueles que produziram instrumentos musicais e foram os criadores de gado. Toda a vida do homem estava sintetizada em provisão, prazer e proteção. Mas antes, o homem, a geração de Adão, tinha toda a provisão, toda a proteção e todo o prazer em Deus. Agora, Caim gerou uma sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, caracterizada pela vida mundana. É o que nós estamos assistindo na nossa geração. Mas também, irmãos, você vai ver algo. Aqui havia a geração de Sete. E na geração de Sete nós vamos encontrar Enos, um homem que invocou o Senhor, que clamava pelo Senhor. Vamos encontrar também Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele viveu 365 anos. E quando ele tinha por volta aí de 60 anos, vamos ler o texto, que eu quero mostrar isso para vocês com muita propriedade.
Permita-me mostrar somente essa passagem para vocês. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz: viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Está vendo aí? Gênesis 5, 21. Então veja, quando ele tinha 65 anos, ele gerou Metusalém. Aí andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos. Olha que texto interessante, irmãos. Eu sei que, olhando para esse texto, a gente não enxerga muita coisa. Mas precisamos interpretar esse texto. Primeiro, o nome Metusalém. Você sabe o que significa esse nome Metusalém? Significa, quando esse menino morrer, virá o julgamento. E se você for muito cuidadoso no estudo da palavra, pegue os anos de Metusalém. Você vai ver aqui que quando Metusalém morreu, no ano que Metusalém morreu, o dilúvio começou. Se vocês gostam de informações precisas, então vocês têm um bom dever de casa. Vocês vão estudar a vida de Metusalém. Você vai descobrir, no ano que ele morreu, o dilúvio começou. Olha aí, irmãos. E você vai ver que quando esse menino nasceu, eu não sei explicar para vocês, mas que de certa forma Deus deve ter falado algo para Enoque. Porque ele começa a andar com Deus depois que esse menino nasce. É como se uma profecia estivesse crescendo diante dos olhos dele. Toda vez que Metusalém olhava para aquela profecia, mais ele andava com Deus. Depois que Metusalém nasceu, olhe bem, viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém, e andou Enoque com Deus depois. Foi depois que o Metusalém foi gerado, 300 anos. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que Deus ia julgar a terra. Eu e você sabemos que o juízo de Deus é iminente. Ninguém poderá detê-lo. Ele vai julgar essa terra. Será que nós estamos andando com Deus? Será que estamos vivendo uma vida de santidade, consagração e andando com Deus? Esses três movimentos são simétricos. Eles não são movimentos meramente distintos, como se fizesse parte de um processo de múltipla escolha. De forma alguma, esses movimentos, eles possuem o mesmo peso e a mesma medida, a mesma harmonia. Movimento para dentro, movimento para fora e movimento para o alto. Esta é a simetria da vida cristã. A vida cristã ela pode ser sintetizada por esses três movimentos. A vida cristã, na sua espiritualidade, no seu aspecto prático, ela pode ser resumida nesses três movimentos: para dentro, para fora e para o alto. Andar com Deus, caminhar com Deus, tendo a expectativa que o juízo virá nessa terra e Deus, através do seu Filho Jesus, buscará para si um povo que é seu, que é propriedade sua, e esse povo reinará com ele eternamente. Então, irmãos e irmãs, vamos parar hoje por aqui. Vamos aguardar que o Senhor nos dê uma próxima oportunidade. Aí nós vamos falar sobre a estabilidade, que é a segunda característica da safira. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos enriqueça da sua palavra. Que esta palavra abençoe a todos vocês.